Olá, bom dia. Café da manhã chegando e dando continuidade à leitura do livro de Provérbios. Provérbios não, de aos Hebreus. A gente está lendo no capítulo 9 e ontem nós paramos no versículo 10 e vamos dar continuidade hoje do versículo 11 em diante. E o título do versículo 11 diz assim: o sangue de Cristo. Então, vamos ver o que quer dizer o título, o sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificara a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelhas e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro. E todo o povo dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, espargiu como sangue do tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão, pois, no céu, fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com aos sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por toda no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disto enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício em uma única vez para tirar os pecados do mundo, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. Bem legal esse capítulo, né? Então aqui você observa que o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote agora. Quer dizer, ele é o último. Só que ele ofereceu o seu sangue, o seu corpo, que antigamente os outros sacerdotes
oferecia-se o seu sangue de novilhos, de bodes, enfim, cinzas, para expiar os pecados do povo. Mas, só que aquele sumo sacerdote, ele também não era perfeito, porque ele também pecava, ele também tinha pecado. Então ele tinha que oferecer esse sacrifício todos os anos, também pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Mas, vindo o Senhor Jesus Cristo, esse sacerdote, sumo sacerdote eterno, ele se ofereceu uma única vez. Quer dizer, o seu sacrifício oferecido lá na cruz já foi o suficiente para pagar, ou seja, cancelar todos os pecados do povo, tanto o meu, tanto o seu, de todas as pessoas que se achegar a ele. E esse Senhor, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele foi para o céu, né? Ele adentrou os santos dos santos, como está escrito aqui, não feito por mão de homem, né? Mas o celestial, porque o outro tabernáculo que Moisés edificou foi a cópia daquele que está no céu, ou seja, que ninguém adentrou, que ninguém viu, que ninguém foi lá ver, mas o Senhor Deus revelou a Moisés, dando a ele, então mostrando para ele como ele deveria erguer aquele tabernáculo, que era a primeira aliança, que também não foi suficiente para resolver o problema do povo, ou seja, não foi suficiente para salvar o povo. Então, se fez necessário um novo testamento, né? E esse testamento, como está escrito aqui, ele só tem vigor e valor a partir do momento que a pessoa que escreveu o testamento, ele tinha que morrer para que esse testamento passasse a ter valor. Então o Senhor Jesus, ele morreu, então ele passou